Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de produção textual de hoje. Peço que vocês abram os livros na página 192, que ela será o tema da nossa aula de hoje. Chegou o momento de nós produzirmos e nós iremos produzir um artigo expositivo, ok? Então, começando aqui, o tópico é hora de produzir. Antes de começar a escrever, o artigo que abriu este capítulo, o Parque Nacional do Iguaçu, apresenta um paraíso distante de muitos de nós. Podemos conhecê-lo melhor graças às informações expostas no texto. Informar, como vimos, é a principal função dos artigos expositivos. Essa função fica ainda mais clara se pensarmos em lugares inacessíveis, como planetas distantes ou mesmo civilizações que simplesmente desapareceram, como os maias, os incas, os astecas e vários outros povos indígenas da América Latina. A única forma de conhecê-los é por meio das informações que nos são repassadas. Então, muitas vezes, os artigos expositivos vão nos ajudar nessa tarefa, que é a tarefa de conhecer coisas que já aconteceram há muito tempo atrás, conhecer culturas que são diferentes das nossas, né? Como foi citado dentro do texto, civilizações que já existiram e que desapareceram por inúmeras razões. Então, ter informações, estudos, descobertas e conseguir reunir todas essas informações em um texto é uma fonte de conhecimento muito importante para diversas áreas da nossa vida. Por esse motivo, sabendo da importância que os artigos expositivos têm como fonte de informação, de divulgação de informações, nós chegamos na nossa proposta, ou seja, o que é que nós devemos fazer. Então, proposta. Nessa atividade de produção, será necessário formar grupos. Infelizmente, por conta da nossa atual situação, a atividade será individual. Eu já coloco aqui no seu livro para depois você não se confundir. Atividade individual. Cada um ficará responsável por produzir um artigo expositivo sobre um dos patrimônios mundiais no Brasil. Vocês sabiam disso? Que nós temos patrimônios mundiais que estão localizados em nosso território. Isso é muito interessante. Ao final, os artigos serão expostos em um grande mural no pátio da escola. Infelizmente, mais uma atividade que nós não poderemos fazer. A lista abaixo traz esses patrimônios mundiais que se localizam no nosso país. Então, vamos lá. Quais são as opções que vocês terão para escrever o artigo expositivo? Primeiro, o Centro Histórico de São Luís. Segundo, Centro Histórico de Olinda. Terceiro, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Quarto, o Centro Histórico de Salvador. Quinto, as Reservas da Mata Atlântica, conhecida também como Costa do Descobrimento. Sexto, Brasília. Sétimo, Centro Histórico de Diamantina. Oitavo, Centro Histórico de Ouro Preto. Nona, Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Décima, Reservas da Mata Atlântica Sudeste. E 11ª, Missões Jesuíticas Guarani, ou também conhecido como Ruínas de São Miguel. Mais uma vez, nós vamos ter que escrever 11 artigos expositivos de forma alguma. Vocês deverão escolher um desses patrimônios mundiais e depois você vai produzir o artigo sobre ele. Apenas um, ok? Na página seguinte, página 193, vocês encontrarão o mapa do Brasil e todas as indicações de localização geográfica de cada um desses patrimônios mundiais. Então, começando aqui pelo número 1, que é o Centro Histórico de São Luís. Depois, número 2, Centro Histórico de Olinda. Número 3, Parque Nacional da Serra da Capivara. Número 4, Centro Histórico de Salvador.
Número 5, a Reserva da Mata Atlântica. O 6, Brasília, nossa capital federal. Número 7, Centro Histórico de Diamantina, lá no estado de Minas Gerais. Número 8, Centro Histórico de Ouro Preto, também em Minas Gerais. O 9, Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que também é do estado de Minas Gerais. Número 10, as Reservas da Mata Atlântica, que vão abranger o estado de São Paulo e do Paraná. E o 11º, que são as missões jesuíticas, Guarani, também conhecidas como Ruínas de São Miguel, que estão localizadas no Rio Grande do Sul. Se vocês analisarem, que isso é bem interessante, todos os patrimônios mundiais que se localizam no Brasil estão nessa parte mais a leste, do nosso mapa. Isso é bem interessante de observar. Estão todos praticamente na costa litorânea, ou nas suas proximidades, que foram os primeiros locais a serem ocupados por outras civilizações. Próxima página, meus queridos, 194. Como que vai ocorrer o nosso planejamento? Mais uma vez, nós vamos ter que fazer algumas adaptações aqui no planejamento, porque ele não condiz com a nossa atual situação. Então, ele diz o seguinte: os patrimônios da lista acima, no caso, a lista que nós vimos na página 192, que também estava lá no mapa da 193, deverão ser divididos entre os grupos, de forma que não ocorram repetições, mais de um grupo abordando o mesmo patrimônio. Essa regra vocês podem esquecer, porque cada um de vocês vai poder escolher um patrimônio. E como vocês vão fazer o trabalho de forma individual, não tem problema se vocês repetirem os conteúdos. Por exemplo, se 2 pessoas escolherem o mesmo patrimônio, não tem problema, porque cada uma vai fazer o seu próprio artigo expositivo. Assim que os grupos definirem os temas, será necessário fazer uma boa pesquisa. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir escrever um artigo expositivo é ter conteúdo, ter material. Onde que vocês vão encontrar esse material com maior facilidade? Vocês vão encontrar nas pesquisas que vocês podem fazer através do navegador que vocês já têm acesso, como o Google, por exemplo. Ou então, vocês também encontrarão videoaulas ou então vídeos explicativos nos canais da vida, como o YouTube, por exemplo, onde as pessoas vão trazer curiosidades, informações acerca desse centro histórico. No caso, se forem centros históricos, os patrimônios que vocês escolherem, como também das outras localidades. De todos eles vocês vão encontrar uma grande quantidade de informação na internet, seja nos navegadores de pesquisa, seja nos canais do YouTube. Uma coisa interessante no YouTube é que a maioria dos canais que fazem vídeos históricos, mostrando locais, patrimônios, monumentos importantes, eles costumam deixar na descrição do vídeo o site de onde eles pegaram as informações, os artigos de onde eles tiraram dados, estatísticas, pesquisas. Isso é muito legal para vocês. Então, vocês podem começar fazendo uma pesquisa pelo YouTube, assistir um vídeo que fale sobre esse patrimônio histórico e aí você já aproveita e lê a descrição do vídeo para saber se aquele youtuber te deu aí uma colher de chá e colocou as referências do trabalho dele, que é o que vocês também precisam colocar no artigo expositivo de vocês. No final do artigo, depois que você concluir o seu texto, você vai colocar uma parte chamada referências. Por quê? Nós não vamos produzir um texto tirado da nossa imaginação ou com acesso à nossa imaginação. Nós estamos escrevendo sobre fatos históricos, sobre patrimônios mundiais, coisas que existem e que são informações que inevitavelmente vão acabar sendo repetidas. Por exemplo, qual foi a data de fundação, quem fundou, por qual motivo. Então, quando vocês terminarem de escrever o texto, vocês vão escrever quais foram as referências de vocês. Por exemplo, tia, eu utilizei um site da internet chamado UOL, por exemplo. Então, você vai colocar lá.
o link de acesso, se for pela internet que você tiver pesquisado, http://www.uol.com.br, por exemplo, e aí você vai colocar o dia que você acessou. Por exemplo, se você fizer a atividade amanhã, aí você vai colocar lá, dia tal, do mês tal, acessado em dia, mês e ano, tá? Isso se for uma referência de site da internet. Se for uma referência bibliográfica, vocês vão ter que pegar na capa do livro que vocês estiverem tendo acesso. Só que eu sei que a maioria de vocês, se não todos vocês, irá pesquisar na internet, que é uma fonte mais acessível e mais rápida de informação. Então vamos lá, procurem o máximo de informações que conseguirem sobre o patrimônio que escolherem, selecionando fotos, gráficos, textos, etc. O que chamar a sua atenção em relação àquele patrimônio. Agora os grupos deverão estruturar os textos da seguinte forma. Lembram que eu lancei para vocês uma aula explicativa mostrando as partes que compõem o artigo expositivo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o texto que vocês escreverem também tem que ter essas três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que vai vir na introdução? O patrimônio. Então, você vai apresentar informações de caráter mais geral. Você vai começar com o nome, né? Como que se chama aquele patrimônio, onde que ele está localizado geograficamente, cidade, estado, país, um histórico breve, mostrando quando foi que ele foi fundado, por quem que ele foi fundado. Pronto. Essas informações básicas você vai colocar na introdução. Depois da introdução vem o desenvolvimento, que é a parte que nós iremos conhecer o patrimônio. Nessa parte do texto, no caso vocês, deverão selecionar e detalhar as informações pesquisadas. Então, essa é a hora de encher o texto de informações. Então, você vai colocar, vai escrever o máximo de informações que você pesquisou, curiosidades, detalhes a respeito daquele patrimônio, tudo de forma bem organizada e bem detalhada. Procurem ser o mais informativos que puderem, buscando repassar dados interessantes para os seus leitores. E para isso, vocês poderão responder algumas perguntas, como por exemplo, o que esse patrimônio possui de particular? Não é que você vai pegar essa pergunta e copiar lá no texto, não, tá? Você vai responder nas entrelinhas. Então, você pode começar um parágrafo dizendo assim: esse patrimônio possui uma característica muito singular, ou seja, uma característica muito única, que é isso, entenderam? Próxima pergunta. Ele enfrenta problemas que o ameaçam? Aí você vai dentro das suas pesquisas ver se tem alguma coisa que está ameaçando esse patrimônio. Se tem alguma destruição, se tem alguma parte que precisa ser preservada, que não está sendo preservada, enfim. Ele tem sido protegido com os cuidados necessários? Será que tem gente fazendo restauração nesses patrimônios? Porque, como vocês irão ver, esses patrimônios são antigos, tá? E por serem antigos, automaticamente a ação do tempo faz com que eles comecem ou entrem em processo de deteriorização. Então, eventualmente, eles precisam ser restaurados para que eles consigam voltar ao seu estado original, digamos assim. Então, isso é um ponto importante que vocês também precisam pesquisar. Na página seguinte, 195, nós encontramos a parte final do artigo, que é a conclusão. Nessa etapa, vocês finalizarão o artigo respondendo a seguinte pergunta: qual é a importância desse patrimônio para o mundo? Você, obviamente, não vai escrever essa pergunta lá na conclusão. Você vai responder ela de forma indireta. Como que eu faço isso? Você começa o parágrafo já dizendo assim: o Centro Histórico de São Luís, patrimônio mundial, é importante para o mundo, né? Por quê? Porque ele preserva a cultura maranhense, que é uma mesclagem de influência francesa, holandesa, etc. e etc. Porque eu não vou ficar aqui dando a informação para vocês, que isso tem que partir das pesquisas.
Então, nós temos alguns detalhes que estão aqui na página 195, 7 detalhes que são importantes para vocês poderem ter uma clareza maior na hora de escrever os artigos expositivos. Primeira dica: procurem utilizar uma linguagem adequada a seus leitores. Você nem pode escrever na linguagem padrão, no português muito rebuscado que ninguém entenda, mas você também não pode escrever com um português muito informal, cheio de gírias ou de outras palavras que não estejam na nossa linguagem padrão. Segunda, procurem ser claros e diretos, evitem frases muito longas e confusas. O artigo expositivo, ele tenta transmitir muitas informações, mas não quer dizer que você vai ficar enchendo linguiça, no nosso ditado aí de cunho popular, tá? Tentem ser mais precisos, mais diretos, sem ficar enrolando muito. Terceiro ponto, selecionem informações relevantes. Vocês fazendo as pesquisas vão perceber que existem muitas informações sobre esses patrimônios mundiais. E se você quiser colocar tudo dentro do seu texto, provavelmente você não vai conseguir. O texto vai ficar muito longo, cansativo para quem vai ler e vai te dar muito trabalho na hora de escrever. Então, tente selecionar informações mais importantes. Quarto, tentem relacionar as informações utilizadas. Então, um parágrafo tem que ter relação com o outro, tá? Procurem escrever de uma forma que o texto todo faça sentido. Quinta questão, enriqueçam o artigo com informações complementares expostas em boxe. Sabe esses boxes do Aprenda Mais que tem no livro de vocês? Eles trazem uma informação a mais que não está descrita no texto e que também é importante, relevante para o entendimento daquele conteúdo. Então, vocês podem utilizar esse recurso caso vocês achem que é necessário. O sexto ponto pede para você ilustrar o seu texto com imagens interessantes, utilizando legendas quando necessário. E aí nós chegamos num ponto da nossa atividade que vai ser diferente das demais. Essa atividade, essa produção, vocês não irão escrever no caderno, vocês irão fazê-la em um formato de arquivo digital. E aí você vai escolher se você vai digitar no Word, né? Fazer o trabalho no formato do Word para me enviar, ou se você vai fazer no formato PDF, vai ficar ao seu critério. Por que eu estou pedindo para ser feito dessa forma? Porque vocês vão precisar de imagens. As imagens serão tão necessárias quanto o texto que vocês vão escrever. E se vocês forem escrever o texto no caderno e depois anexar as imagens, o trabalho de vocês vai ficar bem mais difícil, tá? Bem mais dificultoso. Então é mais fácil vocês digitarem, depois só colocarem a imagem no artigo de vocês. E por fim, dê um título adequado para o seu artigo. Um pedido que eu gostaria de fazer a vocês. Claro que vocês vão fazer pesquisas e vão utilizar os dados que vocês encontrarem para produzir o artigo de vocês. Porém, eu não quero meras cópias da internet, certo? Não é porque você vai utilizar as informações que você vai pesquisar na internet que você vai simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V no seu trabalho. Você vai sim utilizar informações, mas vai colocá-las dentro do artigo expositivo com suas próprias palavras. E, gente, sabendo da dificuldade de realizar essa atividade, vocês vão ter uma semana de prazo para entregá-la, tá bom? Então, receberei até a quinta-feira da semana que vem. E eu peço que vocês utilizem esse prazo, que vocês não façam a atividade de qualquer jeito, de forma atropelada, só para entregar, tá? Tenham cuidado, façam as coisas com zelo, com dedicação, que eu tenho certeza que a nota de vocês será bem mais positiva, ok? Qualquer dúvida é só me chamar no PV. Até a nossa próxima aula.